Nova Manhã. Jogo da Política, com João Gabriel de Lima. E o João Gabriel de Lima, que é colunista do Estadão, escritor, professor da FAAP, nosso colunista aqui no Nova Manhã, vai falar justamente sobre esse diálogo entre o Brasil e a Argentina, as lições da Argentina para o Brasil. João, bom dia para você, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, estão me ouvindo? Sim, agora Ouvindo bem. Enfim, eu queria aproveitar e falar um pouco da questão do Brasil e da Argentina, justamente em cima dessa reaproximação, né? O Brasil e a Argentina andaram afastados, quando o Brasil tinha Bolsonaro, a Argentina tinha um governo de esquerda, e isso dificultou um pouco o diálogo entre os dois países. Agora esse diálogo é retomado, é muito importante, foi muito simbólico que o presidente Lula tenha ido visitar o presidente Fernandes como sua primeira visita de Estado, né, ao chefe de Estado internacional, estrangeiro, mas eu queria aproveitar para falar um pouco das lições que a Argentina tem a oferecer ao Brasil. Eu tenho conversado muito sobre a Argentina, meu orientador é argentino, o professor Andrés Malamud, meu orientador acadêmico, cientista político, a gente fala muito sobre a questão do Brasil e da Argentina. Eu queria compartilhar umas reflexões dele e do economista Samuel Pessoa, que é outro estudioso da Argentina. E ele conta uma história muito interessante, que na verdade tem a ver com um texto clássico do economista Eduardo Gudin, que é o decano, o criador dos cursos de economia no Brasil, um dos criadores dos cursos de economia. Ele tem um texto famoso sobre o Brasil e a Argentina, que ele fala que a Argentina é um país rico por natureza e o Brasil é um país pobre por natureza. Rico por natureza por quê? Porque a Argentina sempre foi um país com terra muito fértil e com um clima temperado muito parecido com o da Europa, o que significa que a Argentina podia usar as mesmas técnicas de plantio desenvolvidas na Europa no seu território. E por isso a Argentina se tornou um país muito rico. O Brasil era um país pobre por natureza, porque a maior parte da terra do Brasil não é fértil, não era fértil até recentemente. Tirando São Paulo e Paraná, a terra brasileira era muito ruim para o plantio. E, ao contrário da Argentina, clima, a gente não podia adaptar as técnicas de plantação no Brasil. Bom, o que aconteceu no Brasil foi uma revolução do conhecimento, né? Durante os anos 70, vários agrônomos brasileiros foram para o mundo inteiro e transformaram o Brasil numa terra fértil e um grande exportador de alimentos, hoje até maior do que a Argentina. Mas o ponto que eu queria chegar era, mesmo um país rico por natureza como a Argentina, enfrentou uma quebra econômica pelo excesso de gastos. Isso aconteceu no começo dos anos 2000, a paridade entre o peso e o dólar acabou, a Argentina quebrou, a Argentina mergulhou numa inflação tremenda e não se recuperou dessa inflação até agora. E também numa crise política, uma crise da democracia, todos foram às ruas pedindo a saída dos políticos. Quais são as lições da Argentina para o Brasil? Basicamente são democracia que reconstruiu. Hoje ela é uma democracia estável, é uma democracia que fez algumas coisas que o Brasil não fez, por exemplo, ter uma relação saudável com os militares, né? Ter uma nota mais alta em democracia do que o Brasil em quase todos os rankings internacionais. Na área da economia, a Argentina não conseguiu sair até agora do buraco que ela entrou, embora seja um país riquíssimo e com todas as possibilidades. Eu acho que essas são as lições da Argentina para o Brasil que a gente pode olhar nesse reencontro. Quando você gasta demais, quando você não gere bem a economia, é muito difícil sair desse buraco. Então, a lição da economia é não seja como a Argentina. A da política é, quando você consegue superar a polarização, superar as divergências, você consegue ter uma relação mais saudável. É uma lição positiva que a Argentina pode dar ao Brasil. Aí, eu espero que a gente aproveite as lições positivas e não as negativas, né, João? Às vezes a gente precisa entender que as relações entre os países são relações de Estado e não relações de governo, né? Relações de governos que podem às vezes ser mais próximos ou menos próximos, mas o que tem que valer para a gente aqui são os nossos interesses, né? Claro que a gente tem que, é importante a gente se dar bem aqui com o nosso vizinho, mas os nossos interesses têm que prevalecer, né, João? Pois é, esse caso aí do gasoduto, que causou toda essa polêmica, é um desses casos, quer dizer, é parte da função de um banco de fomento de um país participar de projetos de outro país que podem comprar coisas do teu país, mas isso tem feito de uma maneira que seja um ganha, isso tem que ser feito de uma maneira que seja um ganha-ganha. Há países, como a gente sabe,
que tiveram esse tipo de fomento em governos passados e não pagaram, né? Não pagaram, então estão em dívida com o Banco Brasileiro, geraram prejuízo para nós. Isso tem que ser olhado com lupa e caso a caso para que a coisa seja bem feita. É isso. João Gabriel de Lima, obrigado por hoje. Boa semana para você. Obrigado, até a próxima. Valeu, João.